Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque aqui, ó, olha só a caneca nossa. Você pode sublimar. E hoje nós estamos num episódio muito especial com uma pessoa sensacional da área de saúde, vai falar sobre doenças pulmonares. Sabe aquela pessoa que gosta daquele cigarrinho eletrônico? Qual que é os perigos que tem através do cigarro eletrônico, Humberto? O que você acha? Olha, eu achava que cigarro eletrônico era tudo igual, mas me parece que tem alguma diferença que eu, inclusive, não sabia e vou ficar sabendo hoje com o nosso ilustre convidado. Ele é da área de saúde, ele é sociólogo, ele é enfermeiro, ele é escritor, pesquisador e com certeza ele também é um bom mentor para a juventude, para aquele que vai dar o início à sua carreira profissional e que tem talvez alguma dúvida sobre saúde do pulmão. Álvaro Moura, seja muito bem-vindo ao Pode Sublimar, é uma honra tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra também participar do Pode Sublimar. Nossa intenção é esclarecer essa juventude, esclarecer inclusive os pais em relação aos perigos das doenças pulmonares, né? Porque as doenças pulmonares causadas principalmente pelo tabagismo, elas são uma epidemia no nosso país e no mundo, né? Hoje, em termos de doenças evitáveis, as doenças por tabagismo são as que mais matam no mundo. E nós vamos conversar sobre isso. Olha só, Álvaro, você falando sobre isso, eu estava lembrando aqui da época que eu era criança, Humberto. Você lembra que as propagandas sobre o tabagismo mostravam aquele cara do cavalo? Este é o mundo de Marlboro. O mundo de Marlboro. E era uma coisa muito bonita, né? E as pessoas ficavam encantadas com isso. E hoje as propagandas são diferentes, elas já mostram de fato o que está acontecendo. Você acha que isso, de alguma forma, tem causado diferença? Ou essa indústria aí do tabagismo, ela tem quebrado um pouco isso e tem atacado um outro nicho, um outro público diferente? A indústria, ela é inteligentíssima. Quando nós falamos da indústria tabageira, nós estamos falando de uma indústria multimilionária. Nós estamos falando, para a galera que é geek e curte Resident Evil, nós estamos falando da Umbrella Corps do mundo real. Porque é uma indústria que tem dinheiro para comprar tudo e todos. É uma guerra totalmente desproporcional, não é? Então, no Brasil hoje, depois que começaram as propagandas falando dos malefícios que o cigarro causa, nós tivemos um sucesso enorme na redução de tabagismo. A indústria percebeu e entendeu isso e ela mudou a modalidade, né? Antigamente, como você mesmo falou, o mundo de Marlboro, nossa, eu era moleque, né? Quando eu via esse é o mundo de Marlboro, aquela planície, aquele cowboy, né? O cavalo sultano, eu falava, nossa, eu quero ser esse cara. É exatamente isso, porque você fala que é esse cara, você já pensava, vou fumar, eu vou ser igual. É um gatilho. Exatamente, que é o que o neuromarketing faz muito bem. E não que o neuromarketing seja negativo, mas para essa indústria ele é totalmente pernicioso para a nossa sociedade. Vamos pegar um paradoxo. Hollywood, os sucessos. Comerciais Hollywood, Van Halen tocando solto, né? E a galera fazendo esporte. Atleta dificilmente é tabagista. Então veja o paradoxo, né? Então, o que acontece? Quando essas propagandas elas começaram a ser proibidas e começamos a colocar que os malefícios que o cigarro causa nas carteiras do cigarro, a indústria, porque assim, a gente falando dos cigarros eletrônicos, é muito antigo. Tá, cigarros eletrônicos, eles começaram a ser pesquisados no final da década de 40 e eles foram levados a cabo lá por 2000 e pouco, por um chinês chamado Hong Li, que ele criou o primeiro cigarro eletrônico como nós conhecemos da primeira geração, porque são 4 gerações de cigarros eletrônicos, né? Então o Hong Li, ele fez esse cigarro, 2000 e começou a vender pela Europa. Em 2015, a Inglaterra achou que seria uma excelente ideia, e daí nasce o mito, que a Inglaterra achou que seria uma excelente ideia usar o cigarro eletrônico como redução de danos, né? E a campanha, inclusive, que está no meu livro, nós vamos falar dele mais para frente, que era a campanha Trocar para Parar, era para usar o cigarro eletrônico como redução de danos. Mas tinha-se muito pouco conhecimento científico sobre os malefícios que cigarros eletrônicos faziam.
E hoje a Inglaterra está com um problema seríssimo. Hoje ela está proibindo a saborização dos cigarros. Veja só, em 2015 eles impulsionaram. Hoje eles estão proibindo, hoje eles estão combatendo e hoje eles estão com dois problemas seríssimos. Primeiro, os ingleses esqueceram que eles vivem em uma ilha. O cigarro eletrônico não é reciclável. Tá? O máximo que você vai aproveitar ali é a bateria dentro da alimentação, que você consegue aproveitar uma bateria de lítio. Mas fora isso, você separar e categorizar é uma reciclagem muito cara. A Inglaterra hoje tem toneladas de dispositivos eletrônicos para fumar no lixo que eles não têm aonde jogar. Eles estão afundados literalmente em lixo. Outra coisa, eles criaram um problema que eles não tinham em 2015, que é o quê? O tabagismo infantil. Hoje nós temos crianças de 10 anos de idade usando leitos de UTI com aparelhos respiratórios porque perderam a sua capacidade pulmonar por conta de usar cigarro eletrônico. Tem uma facilidade diferente do que o outro cigarro tinha para você comprar. Hoje em dia, você pode entrar na internet e comprar aquele cigarro, mesmo você sendo menor de idade, vai chegar na sua casa. Você compra pela internet, você compra em alguns estabelecimentos, mesmo ele sendo... E muita gente pergunta, professor, mas por que, como tem tanto, se é proibido? Nós temos um grande problema de legislação no Brasil, porque a proibição de cigarros eletrônicos, ela vem de uma RDC da Anvisa de 2009. Contudo, essa RDC ela não foi aprimorada para o projeto de lei. Por enquanto, nós estamos aguardando, pressionando a Alesp e para que se aprove, né, o projeto de lei, porque qual é a dificuldade? O cigarro eletrônico no Brasil é proibido comercializar e é proibido produzir. Então, como ele entra? Contrabando. Contrabando, qual é a modalidade de crime? É um crime federal. Quem combate? Polícia Federal. Aí eu te pergunto, Polícia Federal tem efetivo para combater? Não tem. Entendeu? Então, o que falta, e hoje que nós trabalhamos em várias linhas de frente, em vários grupos, é o quê? É que se aprove uma lei federal, que essa lei federal venha uma lei estadual, e essa lei estadual dê base para uma lei municipal, para daí você ter o combate efetivo. Porque o que está acontecendo nas cidades, não só do interior, mas também é que hoje você tem a molecada fumando, usando cigarro eletrônico. Os pais, uma dificuldade enorme para identificar esses dispositivos por dois fatores. O primeiro deles é o cheiro, né? Antigamente, e o cigarro convencional, eu até gosto de brincar, o cigarro analógico é fedido, né? O cigarro eletrônico, nós estamos falando, Honório, de mais de 7.000 sabores. É muita coisa. Cheira tudo, menos cigarro. Outra coisa, o dispositivo eletrônico para fumar, que pode ser o PODS, não vape, e o vape, dentre outros, mas os mais comuns são o PODS e o vape. Os dispositivos eletrônicos para fumar, eles são produtos mimetizados. Eles são produtos que eles parecem tudo, menos cigarro. Álvaro de Moura, eu gostaria de tirar uma dúvida. Não sei se seria uma dúvida também do Honório. Você falou do vapor e do pod. E ele veio para substituir o cigarro natural, o cigarro analógico, né? Então, o objetivo desse produto era trazer a saúde que o cigarro natural não trazia, ou era só uma variação de mercado e exclusivamente pensado em mercado no lucro? Teve um propósito para que esse cigarro também, por substituir o cigarro natural, ele não causasse doenças? Na realidade, não. Na realidade, o propósito ele é sempre mercadológico, né? O que acontece é o seguinte, você tem o PODS e você tem o vape. Qual é a diferença? PODS é o cigarro descartável, né? O vape é o recarregável. Então, o que acontece? Quando eles criaram, o argumento usado para a criação e usado pelo governo inglês, inclusive em 2015, era de que eles iam fazer uma redução de danos. Mas nós estamos falando de tabagismo. E quando se fala em tabagismo, não existe redução de danos. Redução de danos para tabagismo é parar de fumar. Ponto. E com um agravante, porque ainda os danos causados pelos cigarros analógicos, alguns deles você consegue reverter. Os danos causados pelos cigarros eletrônicos são irreversíveis.
Tanto na questão de você perder capacidade pulmonar, quanto na questão das lesões pulmonares também, além da capacidade, as lesões pulmonares que ele causa também, elas são irreversíveis. Então ali no cigarro normal ele tem nicotina. O cigarro analógico ele é mais perigoso, ele tem nicotina? Como que funciona isso? Perfeita a sua colocação. O que acontece? A nicotina, ela é a droga, vejam bem, com maior capacidade de viciar na primeira experimentação. O que isso significa? Que significa que de 10 adolescentes, 3 adolescentes, a partir do momento que entrarem em contato com a nicotina pela primeira vez, independente de cigarro eletrônico ou cigarro analógico, mas se eles entrarem em nicotina pela primeira vez, a cada 10, 3 já vão ficar viciados em nicotina. Detalhe, nem a cocaína faz isso. Nem a cocaína tem esse poder. E qual é o problema? O cigarro eletrônico ele tem também a nicotina, entretanto, em concentrações muito maiores. Né? Quando você pega o cigarro comum, ele tem a cartela de 20 cigarros. Por quê? É uma limitação que a própria Anvisa colocou. Né? Que as barreiras, que foi uma das barreiras criadas pela Anvisa, foi a limitação da quantidade de cigarros por cartela e a limitação da miligramagem de cigarro. O cigarro, hoje a gente está falando de 1 miligrama por cigarro, certo? Se eu estou falando de uma cartela com 20 cigarros, eu estou falando de 20 miligramas. Tabagista que fuma muito do cigarro comum, dificilmente ele vai conseguir fumar mais de 3 cartelas de cigarro por dia. Por quê? Porque a fumaça do cigarro comum, ela é uma fumaça que empapuça o próprio fumante. Chega uma hora que o cara já não aguenta mais engolir fumaça. E ele para. 2 cartelas, 3 cartelas, certo? Cigarro eletrônico, você tem em algumas concentrações, por exemplo, em 50 ml, você tem o equivalente a 975 cigarros. Para quem... Muito maior do que o cigarro comum. Muito maior. Principalmente na concentração de nicotina. E o que isso quer dizer? Você pode pegar uma pessoa que fuma o vape, que é recarregável, 50 ml de essência, de qualquer sabor que seja, o cara fuma em um dia. Então você imagine o equivalente à nicotina a 975 cigarros em um dia. Nossa, é absurdo. É muito louco isso aí, né, Humberto? Eu não sei, porque, de uma certa forma, o governo em si tinha feito uma estratégia, né, para falar ali, olha, o cigarro faz mal para a saúde. Até proibiram propagandas, anúncios, sim. Né? Mas agora, pensando nessa questão do cigarro eletrônico, não há uma propaganda em si, olha, isso aqui não pode. E eu vi que você tem um slogan aqui, né? Por que os jovens não podem? Exatamente, né? Que é o nome do livro, Por que os jovens não podem, que também é o nome da minha conta no Instagram, que é o Pods Não Pode, porque na realidade o Pods, ele é o cigarro eletrônico descartável e é um dos produtos mais vendidos no mundo. E para você ter uma ideia, a minha conta do Instagram é pequena, tá? Por enquanto, e a Ju, que é a maior produtora de cigarros eletrônicos do mundo, pediu para o Instagram derrubar minha conta. Aí eu brinco, gente, eu não tenho muito seguidor, mas os meus inimigos são sensacionais. Os caras são muito grandes. O hater é bom, hein? O hater é bom. Eu de hater, velho, eu tô ótimo. É bom que você fica conhecido como o inimigo deles, né? Olha, todos os convidados que vêm no Pod Sublimar recebem um presente. A gente gostaria também de te dar um, e a gente acredita e espera que ele venha ser útil no seu dia a dia, no café. Com certeza será. Que bacana. Vou até colocar minha água aqui agora. Opa, fica à vontade de você tomar água na sua caneca nova. Álvaro de Moura, o que te motivou a construir, conceber o seu livro? É o primeiro livro? Como foi a sua pesquisa até chegar nesse livro? Você também trabalha com outras áreas, né, da área de humanas, área de saúde, se puder nos explicar melhor como que você organiza todo esse conhecimento que trouxe até os nossos dias de hoje esse livro. Perfeito. A minha experiência ela começou na área da saúde, não é? E eu sou ex-tabagista também, inclusive de cigarro eletrônico, e inclusive perdi a capacidade pulmonar por conta disso. O meu pai, ex-tabagista, faleceu de câncer também,
por conta do tabagismo. E o que aconteceu foi o seguinte, eu sempre fui muito curioso, então da área da enfermagem eu sempre li muito, sempre pesquisei muito, enfim, sociologia sempre foi uma paixão da minha vida, porque no Brasil nós temos grandes sociólogos, Josué de Castro, por exemplo, escreveu um livro que eu amo de paixão, que é Homens Caranguejos, quem tiver a oportunidade de ler, leia, hoje em dia a gente tem PDF, que é maravilhoso o livro dele, que ele fazia uma comparação dos homens com as crianças que viviam da pesca predatória do mangue, né? É um livro bárbaro da sociologia. E então eu sempre fui muito curioso. Fui para a área da saúde, não é? E na área da saúde eu comecei você tem contato com várias realidades, você tem contato com várias doenças, várias coisas. Fui para a área da pesquisa. Na área da pesquisa, caí praticamente por um acidente, um médico pneumologista, né, Dr. Marcelo Nunes Cardoso, que hoje configura entre os maiores pneumologistas do país, ele me trouxe para a área da pesquisa para nós pesquisarmos junto com a equipe dele, tanto que nós pesquisarmos as doenças relacionadas ao DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva, e com asma. E quando eu fui para a pesquisa de DPOC e asma, e comecei a fazer, inclusive, palestras com crianças explicando os sintomas de asma, os cigarros eletrônicos começaram a pipocar os problemas, também respiratórios. E um dia, conversando com o Dr. Marcelo, ele falou, olha, presta atenção nisso, porque vai virar epidemia e nós vamos ter um problema seríssimo, porque o cigarro eletrônico também causa DPOC. Né? Ele também vai causar asma na pessoa, se a pessoa não tiver essa asma de nascença. Ele provoca não só asma, mas várias doenças pulmonares. E eu comecei a ir, então, para pesquisa nos cigarros eletrônicos e fiquei assustado. Porque os artigos que eu via, eles eram, assim, muito realistas, mas com dados assustadores, e nós estamos coletando isso. Veja, faz 3 anos que eu faço palestra, mais de 3 anos que eu faço palestra com jovens, crianças, adolescentes, sobre os malefícios dos cigarros eletrônicos, e tudo que eu falava no começo eu estou vendo estourar agora. Até a mim assusta também, porque eu não imaginei que a coisa fosse evoluir da maneira tão rápida, mas nós não podemos esquecer que hoje, como um dos eventos que nós vivemos é a exponencialidade, então hoje as coisas elas pegam muito rápido, né? Como diz, elas viram hype muito rápido, né? E daí começou-se umas disputas no YouTube de fumaça com cigarro, vape trick, né? Aquelas brincadeiras idiotas que alguns youtubers irresponsáveis faziam com fumaça de cigarro eletrônico, isso pulverizou para a molecada. E nós que temos que apagar o fogo, porque o que acontece, a preocupação acaba estourando na saúde pública, não é? Então, nós já temos um problema muito sério de leitos de UTI. E uma das coisas mais caras de uma UTI, além da equipe 24 horas, é também o suporte respiratório, né? São os famosos respiradores que nós vimos aí na pandemia, a correria que foi. Então, hoje, nós estamos começando a ter um problema de jovens tabagistas que começaram por brincadeira disputar respirador com pessoas que nunca colocaram um cigarro na boca. Né? Então nós temos um problema de saúde pública que é necessário esclarecer pais, educadores, sociedade para esse problema, que está virando um caos. E a sociologia ela também faz um pouco disso, porque daí falando, né, então, quando você pega a saúde, eu também tenho especialização em epidemiologia, né? Então, quando você pega dados epidemiológicos e quando você pega um comportamento social que vai levar ao aumento desses dados, né? Porque vai estourar na outra ponta, então você como cidadão, como ser humano, até como pai, eu tenho 2 filhos, né? Então, você se sente obrigado a fazer alguma coisa. E esse livro, Porque os Jovens Não Podem, é exatamente uma tentativa de alerta a pais e educadores para que eles entendam esse mundo dos cigarros eletrônicos e saibam como orientar os seus filhos e procurar prevenir para que eles não usem esses dispositivos que levam à morte. Não é terrorismo, não é exagero. Cigarro eletrônico leva à morte. Muito mais rápido do que o cigarro comum. Qual que é a diferença do cigarro eletrônico para o cigarro comum? E quais os malefícios que ele tem causado à saúde?
Tá, cigarro eletrônico tem um termo agora, ficou muito famoso, por exemplo, que é o pulmão de pipoca. O que é esse pulmão de pipoca? O pulmão de pipoca é o seguinte: as essências dos cigarros eletrônicos, elas têm um aditivo que se chama o diacetil. Em toda essência de cigarro eletrônico vai o diacetil. O diacetil, ele também está presente nos alimentos que vão para o forno micro-ondas. Pipoca de micro-ondas tem muito, entendeu? Dentre outros alimentos. O que serve esse diacetil? Ele, na verdade, ele é um acelerador, né? Ele é um acelerador de bioquímico. E o que acontece com isso? Ele é altamente cancerígeno e altamente... A capacidade de lesionar do diacetil é muito grande. Porque ele é um produto que, veja bem, uma coisa é você ingerir ele na pipoca de micro-ondas, ok? Outra coisa é quando você tem a reação química causada pela fumaça do cigarro eletrônico e isso vai para o pulmão. Porque vamos pensar no processo osmótico. Se eu tenho o cigarro eletrônico, que é essência, e essa essência vira fumaça, o que ela vai virar de novo? Ela vai voltar à sua forma original. Aonde? No pulmão. Então eu tenho, imagine assim, que eu tenho 50 ml de essência líquida, que vai virar fumaça, que a hora que voltar no meu pulmão, ela vai voltar ao seu estado. Só que agora no meu pulmão. Óleo no pulmão é morte. E o que ela causa? A bronquiolite obliterante, que é o pulmão de pipoca. Quando você ouvir falar no termo pulmão de pipoca, que é causado pelo cigarro eletrônico, por quê? Porque é exclusivo desse processo químico que o cigarro eletrônico desencadeia. Quando você ouve falar nisso, você está ouvindo falar na realidade de bronquiolite obliterante, né? E o que isso faz? Isso causa lesões nos brônquios, eles perdem a capacidade de se expandir, perdendo a capacidade de se expandir, você perde a capacidade respiratória. Vamos imaginar os brônquios como um cacho de uva, né? São muitos. Então, cada gominho de uva daquele, vamos dizer assim, ele é essencial. A partir do momento que você oblitera, ou seja, que você colaba ele com óleo, você perde o quê? Você vai perdendo esse cachinho de uva. Então, de repente, quando você tem um cacho de uva, trazendo, né, essa analogia, mas falando em doença pulmonar, quando eu tenho meus brônquios completos, funcionantes, plenos, eu tenho um cacho de uva cheio. Conforme eu vou lesionando, eu vou diminuindo. Conforme eu vou diminuindo, a minha capacidade respiratória também diminui. Diminuiu capacidade respiratória, meu irmão, diminui tudo. Entendeu? Diminui também a capacidade sexual, diminui libido, diminui a neurológica, diminui tudo. Porque embora nós falamos das doenças pulmonares, mas nós não podemos esquecer que o tabagismo, o primeiro sistema que o tabagismo afeta não é o pulmonar, é o circulatório. Por quê? Transporte de oxigênio, que acontece aonde? Nas hemácias. Esse é o primeiro processo a ser lesionado tanto pelo tabagismo convencional quanto pelo tabagismo dos cigarros eletrônicos. Esse elemento químico que tem na pipoca de micro-ondas, que também tem no cigarro eletrônico, é por ter o mesmo elemento químico que deu a esse termo de pulmão de pipoca. Certo? Perfeito. Quando você aborda esse tema no livro, por mais que ele tenha a palavra jovem no título, né? Porque os jovens não podem, eu suponho que ele também é para os pais dos jovens que leiam isso para saber que tipo de presente de Natal você vai dar para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu filho. Você explica isso também de uma forma mais lúdica ou você foi mais técnico, assim, mais... Não, na verdade, o meu livro, e até uma certa discussão que causou com alguns colegas técnicos, é que eu escrevi para leigo, né? Você vai ter a oportunidade de ler esse livro. Eu escrevi para que dessa maneira que a gente está conversando, que eu estou falando, o leitor também entenda da maneira mais simples possível. Né? Assim, vou pegar os pais ali para que eles... Exatamente, né? Tanto que se nós pegarmos aqui o subtítulo, por que os jovens não podem? Entendendo o mundo dos cigarros eletrônicos, pods e vapes. Então, é para que pais, educadores e até os adolescentes entendam
o tamanho do estrago que esses dispositivos, que são cigarros eletrônicos, fazem na vida dos seus filhos e na vida daqueles que usam esse dispositivo. Interessante. Você levou quantos meses, anos para você chegar na compilação do material para você escrever o livro? Então, né? Aí a gente entra num problema que se chama hiperfoco. O que acontece? O livro ele já era um projeto, né? Assim que eu comecei a pesquisa, eu já tinha preocupação, porque como também eu dou palestra, então, na realidade, qual é o papel de um pesquisador, e o meu como sociólogo também, é você pegar aqueles dados brutos, aqueles dados técnicos, né? Você transformar aqueles dados de uma maneira que a população, ou seja, que a ponte, que aquela ponta entenda os dados, porque não adianta a gente ficar falando aqui em termos técnicos. Se você não conseguir entender o que eu estou falando, a informação é inútil. Né? Porque toda informação que não é aplicada, né, ela não vira conhecimento, ela vira só informação, fica lá. O grande segredo e a grande dificuldade hoje é você conseguir pegar uma informação e transformar ela em conhecimento. É você pegar uma pesquisa e você interpretar como técnico, e é mais que necessário, mas você conseguir falar, tá, eu tenho esse problema, a amostragem foi essa, a busca foi essa, mas como eu vou falar para que as pessoas entendam? Não é? E a minha preocupação no livro foi exatamente essa. Como que eu vou falar para quem não é da área da saúde, para quem simplesmente saiba ler? Aí, o que acontece? Desde que eu comecei a pesquisa, né, de 3 anos, aí de 1 ano para cá eu comecei. Ser bem sincero, falar para você, eu não passei de 3 folhas. Quando eu comecei, o negócio travou. Eu não ia. E aí entra aquela coisa da procrastinação. Eu preciso escrever, mas não, deixa para depois, porque daí eu tenho que preparar a aula, eu tenho que preparar a palestra, eu tenho que falar com esse, tenho que falar com aquele e tal. O negócio foi indo. Só que isso fica martelando na sua cabeça. Vai falar, puta, eu tenho um livro. Mas não dava coragem. Pô, meu livro, puta, não consegui e tal. Começo do ano, conversando numa reunião, inclusive conversando sobre as palestras com uma instituição sem fins lucrativos, tal, não sei o quê. Aí uma das pessoas falou, Álvaro, pô, cara, e livro? Aí eu falei, não, livro, tem um esboço tal, mas é difícil, não sei o quê, né? A gente dá aquelas desculpas, pô, de repente escrever no Brasil, tal, não sei o quê. Falei, tá aí o projeto. Só que depois que essa pessoa falou comigo, o bichinho mordeu de novo. Eu preciso começar de novo. Aí comecei, só que aquele negócio, né? Comecei a ler as 2 páginas, você tem aquele puta bloqueio criativo, o negócio não ia, dava até sono, dormia na frente do computador, né? Se sentia até, fala, nossa, parece que eu esqueci tudo. De um tempo pra cá, eu acho que uns 4 meses, para dizer bem pra cá, um belo dia o livro, eu falei, não, eu vou escrever. Peguei, coloquei as músicas que eu gosto, tá? Sentei ali, comecei a escrever, falei, puta, que legal, foi um capítulo. Falei, nossa, que bacana, né? Fiquei contente. Falei, consegui escrever um capítulo, 3 páginas. A mais, né? Já tinha escrito 3, então nós estamos falando de 6. Beleza, né? Fui tomar o meu banho, todo pimpão, contente e tal, escrevi um capítulo e tal, não sei o que lá, tal, fui dormir. Cara, dali a pouco, acho que umas 2 horas, 2:30 da manhã, a cabeça começou. E começa, é impressionante, o negócio começa, é uma irradiação que fica na sua cabeça. Aí eu acordei e falei, pô, é o celular, né? Peguei, tirei o celular, fui dormir de novo, dali a pouco o olho, pum, acendeu. Falei, nossa, eu preciso escrever isso, eu preciso escrever aquilo. Das 2 horas eu fui até às 6 da manhã, escrevendo, compulsivamente. Escrevendo, tal, beleza. Mais um capítulo. Passou uns 2, 3 dias, né? Falei, puta, vou dar, aí deu curiosidade, né? Vou dar uma olhadinha no livro. Sentei para olhar no livro, quase dormi. Pô, mas que coisa, né? Tá bom, nada, tal, desliguei o computador, peguei e comecei a assistir o negócio, até a esposa falou, não vai escrever hoje, né? Não sei o quê, ela tá aqui. Falei, não, eu vou seu filho tá, eu vou dormir. Tentei dormir. 2, 3 horas da manhã, pum, o olho.
Acordei. Nossa, eu preciso escrever isso, isso, isso. Sentei na frente do computador. Plá, 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 e foi. Resumindo, quando eu entendi o meu processo criativo, quando eu entendi, falei, não, então tá legal. Então é assim que meu cérebro vai trabalhar. Aí o que eu comecei a fazer? Falei, bom, então eu vou revisar durante o dia, que eu sei que eu não vou conseguir pensar em nada, e vou escrever durante a noite. Aí foi 2 meses e meio, 3 meses. Mas aí tocando desse jeito, de dia. Passava corretor e lia e relia e tal. Não escrevia de dia. De dia eu corrigia o que eu escrevia de madrugada. Foi 2, 3 meses. Assim. Foi super rápido. Aí foi. E aí foi, aí o negócio começou a fazer sentido, mas... E quando você termina? A hora que chegou a primeira versão impressa, me deu pânico. Eu esperei a minha esposa chegar pra gente abrir junto. Eu não tinha coragem de abrir. Né? Porque daí aí começou a bater angústia. Aí eu costumo brincar que toda aquela energia que me levou a escrever o livro, ela foi embora assim que o livro foi impresso. Por que você acha que bateu essa angústia? Oi? Por que essa angústia? Por que você acha que bateu ela? Eu acho que é ansiedade, né, cara? Eu acho que faz parte do processo criativo, né? Eu acho que todo escritor, e depois conversando até com outros amigos que são escritores, Itapetininga, que é a minha cidade, ela é uma terra muito rica em escritores. Nós temos bastante escritores na cidade. Legal. Então, nós temos muitos, né, amigos para conversar, né? Então, o que acontece? Conversando com eles, aí eu comecei a entender que faz parte do processo criativo mesmo. E aí você pega artistas, musicistas, tal, você vê também que a angústia dos caras, né, que eles falam que eles foram inspirados, tal, mas depois que grava e que começa, né, bate aquele negócio. Eu acho que isso é um pouco de ansiedade e que, né, faz parte. É difícil, no começo é angustiante. Os 3 primeiros dias com o livro impresso, para mim, foram muito angustiantes, né? O lançamento vai ser agora, dia 20, estou muito mais tranquilo, porque também eu tive leitores beta, né? Antes de publicar, eu peguei 10 amigos meus, que são das mais diversas áreas, inclusive escritores, e pedi para eles lerem, pegando feedback, para eventualmente corrigir alguma coisa. Mas eu já estou com a 2ª edição na cabeça, eu já estou com outro título na cabeça, e eu já estou com outro projeto na cabeça. Você conseguiu ler de imediato quando chegou o livro? Ou você Não. está esperando ainda vender o primeiro livro para você começar a ler o seu Não, próprio eu já li. Aí não aguenta, porque eu sou um leitor ávido, né? Aí eu não consegui. A minha angústia foi, de fato, abrir o primeiro livro. Sim. Né? Que eu precisei da ajuda da minha esposa para isso, né? Porque ela sempre, são 26 anos de casado, né? Já é uma amizade, né? Uma cumplicidade que a gente tem. Então eu precisava do apoio dela. Porque senão, mas você sozinho, você desmorona. Tem que ter o apoio de alguém. E seria de nós se não fossem as nossas esposas, né? Exatamente. Olha só, sobre missão de vida, né? Se você pudesse resumir, até essa questão do livro, a questão da que você tem como missão, a área da saúde, tentar alertar esses pais aí que, né, para os seus filhos, porque a gente sabe que isso, né, Humberto? Isso aí é uma questão de saúde pública. E Sim. lá na frente a gente sabe o que a gente vai colher de malefícios, né? Se você fosse resumir em uma frase a sua missão hoje, seu chamado para alertar essas famílias, quais seriam? Se eu fosse resumir em uma frase, seria: aproveitem mais os seus filhos, acompanhem, mas acompanhar é diferente de vigiar, né? Mas acompanhem a vida dos seus filhos para que eles não caiam nisso. Porque a partir do momento que eles caírem, é muito difícil voltar. E nós não podemos esquecer que as drogas lícitas, e quando eu falo de droga lícita, eu não estou falando só de cigarro eletrônico, a gente pode colocar o álcool aí, elas são uma porta de entrada para muitas outras drogas. Então, eu acho que eu tenho um propósito na minha vida. Tanto que eu comecei a fazer isso voluntariamente, né? Mas a frase que fica para os pais, para os educadores, é: acompanhe a vida dos seus filhos. E aproveite, porque passa muito rápido. Interessante. Eu vejo que você está com um PIN do SUS. Uhum. Você sabe se tem alguma iniciativa, como tem assim as vacinações infantis, alguns programas
que o próprio SUS direciona para esse público? Tem. O SUS tem programas para parar de fumar, aonde são que a pessoa manifesta em qualquer posto de saúde, né? Ou unidade básica de saúde, ou mesmo para as equipes, né, de saúde da família. A partir do momento que a pessoa manifesta o desejo de parar de fumar, o SUS tem gratuitamente todo o apoio profissional, psiquiátrico, psicológico e medicamentoso para ajudar essas pessoas a pararem de fumar. Aí são criados grupos. Hoje, em termos de medicamento, o SUS tem os adesivos intradérmicos, tem a ibupropiona, né? Lembrando as pessoas que a partir do momento que você entra no processo de parar de fumar, principalmente em relação aos adesivos, porque é uma reclamação muito comum, a gente vê a pessoa falar, eu usei adesivo, mas eu continuo fumando. A pessoa precisa entender que o adesivo, ele tem nicotina. A partir do momento que ela usa, ela tem que parar, ela não pode colocar o cigarro. Por quê? Porque senão ela vai dobrar as dosagens de nicotina. Aquele adesivo para parar de fumar tem nicotina, né? Então... Tem nicotina. Por isso que é muito perigoso a pessoa começar... Gente, procure sempre um profissional de saúde. Porque você fala, eu quero parar de fumar e vou usar adesivo. Se você fizer o uso do adesivo concomitante com o cigarro, você está dobrando a disponibilidade de nicotina no seu organismo. Então precisa tomar um cuidado. Quando nós falamos em parar de fumar, tem vários mitos, mas um dos mitos que a gente ouve muito, a pessoa fuma porque é sem vergonha. Isso não é verdade. A pessoa fuma porque ela é dependente química, né, do cigarro, da nicotina especificamente. E quando nós estamos falando em dependência química, esquece julgamento de valor, porque não cabe aí o caráter. Se tem vergonha, se não tem vergonha. Se a pessoa é dependente química, a partir do momento que ela cai na dependência, a dependência é mais forte que ela. Perdeu. E para não perder, precisa da ajuda profissional. Interessante. A gente percebe que é um tema que tem um nível de polêmica, porque envolve indústria, né? Você já é nas redes sociais um inimigo declarado, né, de empresas, né, multimercados. Uhum. Tem os haters ali que já estão tentando barrar. Meus haters são gigantes. Exatamente. E você tem também todo um histórico assim, de desenvolvimento humano, de investigação, de aprimoramento com as faculdades que você fez, com as proficiências que você adquire, e isso é maravilhoso. Parabéns também para sua esposa ter segurado seus braços quando chegou o livro, que eu fiquei imaginando assim, como que teria ter sido a cena, né? Talvez no segundo episódio, fazer junto com ela, a gente ouve o lado dela, né? Ah, vocês vão rir muito. Vai ser divertido. Mas assim, Álvaro de Moura, com toda essa sua jornada, com toda essa caminhada, você experimentou, viu, realizou, você disse que já tem novas edições e novos livros já em processo de criação em sua mente. Se você tivesse a oportunidade de entrar naquele carro do De Volta para o Futuro, do filme, e voltar lá, encontrar o Álvaro de Moura com uns 12 anos de idade, hoje esse Álvaro, escritor, pesquisador da área da saúde, sociólogo, imagina a diferença que ele fez com aquele menino. Você vai se encontrar. Que tipo de conversa você acha que vocês dois teriam? Eu tenho 48 anos. Então, eu vivi uma época de bullying, né? Eu vivi uma época onde não existia o diagnóstico, né? E eu sou neurodivergente. Então eu sempre tive muita dificuldade em estudar, muita dificuldade. Era uma luta. Eu era um aluno muito difícil, porque o assunto não me interessava, eu queria falar sobre as coisas que me interessavam. E estudando numa época que os professores eram muito, né, repressores. Eu tinha uma professora que tinha uma régua de madeira de 1 metro que ela batia na orelha da gente, chamava a gente de burro. E na minha jovenzinha, eu tinha 13, 14 anos, os professores não me aguentavam em sala de aula, me mandavam para a diretoria, o diretor não me aguentava na diretoria e me mandava para a biblioteca. E eu ficava lá.
Na biblioteca, eu tive uma... Acho que a dona Alice era um anjo. Que quando ela percebeu, uma semana, todo dia, sistematicamente, no mesmo horário, ia para a biblioteca, o bibliotecário começou a se incomodar. Falou, mano, o que esse moleque está fazendo aqui? Aí um dia ela chegou para mim, viu? O que você está fazendo aqui? Falei, olha, o problema é o seguinte, dona Alice. O professor não me aguenta na sala de aula, me manda para a diretoria. Diretor não me aguenta na diretoria, me manda aqui para a senhora e eu tô aqui. Falou, não, mas você não vai ficar aqui sem fazer nada, não. Aí ela me deu um livro do J.D. Salinger, que é O Apanhador no Campo de Centeio. E foi o livro que começou a abrir a minha mente para a literatura. E daí eu comecei a ler muito. Depois do primeiro livro, depois do Apanhador de Campo de Centeio, eu li mais alguns livros da coleção Vagalume, que a gente era obrigado a ler, mas eu aí passei a gostar, e daí depois eu li J.J. Bennett, Operação Cavalo de Troia, com 15 anos de idade, fiquei apaixonado. Eu comecei a ler Operação Cavalo de Troia às 2 horas da tarde, porque eu estudava cedo, saí da escola, peguei o livro, cheguei em casa, terminei a ler às 2, 3 horas da manhã, não consegui parar de ler. Né? E daí eu fui entendendo como eu aprendia, sozinho. Né? Porque não tinha especialista, não tinha todo esse aparato e todo esse suporte que tem, que existe hoje, que é muito bom. Então, o que eu diria... Aquele menininho... Eu acho que eu diria que ele mandou bem. Eu não tenho dúvida disso. Tem alguma dúvida, Laura? Parabéns. É muito interessante o Pode Sublimar, que a gente traz essa questão, né, Humberto, mais humana, de a gente poder falar aquilo que a gente realmente sente. Professor Álvaro Moura, né? Eu sei que muitas pessoas te acompanham nas redes sociais, você tem muitos alunos, pessoas que inspiram em você. E se você pudesse hoje deixar uma mensagem aqui, tanto para o canal do nosso Pode Sublimar, tantas pessoas aí estão buscando esse autoconhecimento, buscando aí uma ajuda, como para as pessoas que te seguem, uma mensagem de motivação, uma mensagem para que elas possam realmente olhar para si e se libertar de tudo isso. Qual mensagem você deixaria hoje? Eu acho que hoje, como mensagem, eu deixaria não desista de você. Porque nós vivemos num mundo hoje onde as cobranças elas são muito grandes, vivemos hoje uma vitrine muito grande, né? E nós somos consumidos por ansiedade, por produtividade, por uma série de coisas que às vezes elas nos podem dar um norte equivocado, mas eu acho que o grande segredo é você não desistir de você. E não esperar a aprovação dos outros, porque eu vou dar um exemplo muito simples, né? Não tem ressentimento, mas é um exemplo simples. Quando você posta uma desgraça, muita gente vai comentar, curtir, compartilhar e mostrar para o outro o que aconteceu e tal. Quando você posta uma conquista, quando você posta uma vitória, só os seus verdadeiros amigos é que vão comemorar com você. Então, não espere dos outros. Não dependa dos outros, que a sua felicidade, a sua motivação não dependa dos outros, precisa depender de você. O seu maior fã, o seu melhor seguidor, o seu amigo mais fiel tem que ser você. E a sua família, o seu núcleo familiar, que são aquelas poucas pessoas que convivem com você, e daí a gente está falando de filhos, esposa, porque são eles que realmente se importam com você. Seguidores, você pode ter 100 mil seguidores, agora você consegue trazer esses 100 mil seguidores para conviver com você? Né? Você consegue conversar com esse? Não consegue. Então, quando você vê o seu núcleo, de fato, ele é pequeno. Então, se importe com quem se importa com você e seja o seu maior fã, seja o seu maior seguidor. E que essa seja a sua motivação. Extraordinário. Ó, vocês que estão no TikTok, no Instagram, já deixa a mensagem. Não desista de você. Sensacional, Humberto. Que mensagem. Lindo. Fantástico, Álvaro. Você trouxe muito brilho aqui para o nosso podcast Pode Sublimar. Com certeza, aí, muitas pessoas que estão acompanhando aí vão ser transformadas através dessa mensagem, né? Porque
foi uma palavra verdadeira que veio direto do seu coração. E outras crianças que estão na busca de um rumo, eu não tenho dúvida que através desse nosso encontro você vai ser um grande modelo, um grande exemplo para eles. Fala para nós como que a gente encontra você na rede social, onde a gente encontra o livro para comprar, alguém quer contratar uma palestra sua, qual que é o primeiro passo que a gente toma? Então, é só seguir nas redes sociais, Podes Não Pode, lá tem todos os dados, tem o WhatsApp, tudo, o livro, lançamento oficial vai ser na minha cidade, que é Itapetininga, na Casa Kennedy, que é um local de cultura lá, né, que é um lugar onde agrega escritores, onde agrega as pessoas que consomem cultura, então o lançamento precisava ser lá, não é? E posteriormente nós temos, já está em negociação o EPUB, né, que é o arquivo que vai estar em breve, vai estar nas plataformas da Amazon, e-books, enfim. E também vamos ter em livros físicos também, estou em contato com algumas editoras já, para a gente também oferecer os livros físicos. Como eu sou das antigas, né, eu gosto do contato com o livro, né? Eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de abrir o livro e sentir aquele cheiro dele, né? Aquilo lá já é uma delícia. Então eu quero também trabalhar com as versões impressas, mas a gente sabe que hoje no mundo digital ele é exponencialmente o alcance é exponencialmente maior, né? E para as palestras, para entrar em contato com você? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp que está lá no meu Instagram. Aí nós fazemos as palestras, conversamos. Você se importaria em falar para também a gente já deixar escrito aqui? Posso falar. O WhatsApp, o DDD é 15, né? 99-120-9979. Né? Por enquanto sou eu mesmo que atendo. Claro. Mas acaba, né, já sendo bastante. Eu estava outro dia mesmo em negociação com o governo de Santa Catarina para a gente abordar o assunto e a tendência é isso aumentar cada vez mais, porque é uma questão de saúde pública. E que hoje está afetando todos os estados, todas as camadas. Existe uma ilusão, olha só, né, o que a reflexão que a sociologia leva a gente, porque tem uma preocupação, cigarros eletrônicos, eles são dispositivos caros. Então você pensa, então eu vou falar só para escola particular. Pelo contrário. Porque olha só que mundo louco a gente vive. Justamente por ser um dispositivo caro, para as crianças que vivem em vulnerabilidade social, é um objeto de desejo, de consumo muito maior, porque para eles é ostentação. Uhum. Então olha que problema. Então você precisa amplificar o olhar, né? Porque às vezes você acha que você está falando só com uma população, porque outra população não é atingida e você está extremamente equivocado. E quando a gente fala disso, eu falo para os jovens, mas tem muitos adultos que também usam cigarros eletrônicos. E que o livro também espero que alcance eles. Mas eu falo para os jovens porque a gente não pode esquecer que o tabagismo é uma doença pediátrica. Normalmente começa na infância. Então essa é a maior preocupação. Maravilhoso, né, Honório? Muito bom. O Álvaro Moura trouxe uma conhecimento, aula, né? Trouxe uma aula. Sociologia, saúde pública. Fantástico. E ainda ele trouxe a vivência dele, né? Sim. Alguém que se libertou do tabagismo, que falou assim, agora eu tenho como missão ajudar outras pessoas, assim como eu me libertei, eu quero ajudar outros jovens. E isso realmente hoje Pode Sublimar trouxe uma questão aqui de saúde pública, muito importante se conscientizar. Pais, olha só, mande esse podcast para os seus filhos e com certeza vai fazer toda a diferença na vida deles. Exatamente. Professor Álvaro Moura, agradecemos de coração por participar do nosso podcast. Olha, aqui você pode sublimar. Pode sublimar. Isso aí, gente.